Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronan, professor da disciplina de Laboratório de Ótica e Física Moderna do curso de Licenciatura em Física da Universidade Aberta do Brasil, junto ao Instituto Federal do Piauí. A gente vai iniciar a semana 3 e estudar o experimento 2. Vamos lá. Esse experimento ele é relativamente simples. O título dele é A Imagem Formada em um Espelho Plano e Suas Características. Esse roteiro vai ser disponibilizado na plataforma junto com essa videoaula. Bom, vamos lá. Aqui é uma imagem representativa do sistema que a gente vai estudar, tá certo? Os objetivos serão alcançados ao final dessa aula. Ao término desta atividade, o aluno deverá ter competência 1. Reconhecer que a distância da imagem ao espelho plano é simétrica à do objeto. O objeto e a imagem estão igualmente afastados do espelho. Esse primeiro item é referente ao fato da gente identificar que a distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. O segundo objetivo é reconhecer que a imagem obtida por um espelho plano, no caso, é uma imagem virtual. Terceiro objetivo, reconhecer que o tamanho da imagem em um espelho plano tem o mesmo tamanho do objeto, o que é intuitivo, né? E o último objetivo é reconhecer que a posição da imagem em um espelho plano é simétrica à do objeto. O lado esquerdo do objeto é o lado direito da imagem. Bom, o material necessário para a realização desse experimento é um espelho plano, como a gente pode ver aqui nessa imagem ilustrativa. Esse aqui seria o espelho plano. Um sustentador em L, que é esse objeto preto aqui, e um fixador, que é esse objeto que parece com um cilindro, né, tendo a cor azul. Bom, os pré-requisitos. O roteiro pede para a gente posicionar o espelho apoiando nos sustentadores em L sobre a escala auxiliar. E pede para a gente prender ao lado da sapata magnética para a fixação o pedaço de canudo. Esta sapata com o canudo serão considerados o nosso objeto figura 1. O nosso objeto, como mostra a figura 1. Bom, esse pedaço de canudo que ele menciona vai ser fixado nesse objeto azul, tá certo? E esse conjunto aqui vai ser o nosso objeto. Vamos então para o andamento das atividades. Onde se forma a imagem no espelho plano? Uma imagem virtual de óbito plano. Ele pede para a gente colocar o objeto sobre a marca 1D. Era para ser aqui na escala auxiliar, né? Na frente do objeto, como está na figura 2. A figura 2 é esse papel aqui quadriculado. Aí ele pede para a gente colocar o objeto nessa posição aqui, ó, onde eu estou indicando com o mouse. Em seguida, né, da posição marcada para o observador, observe a imagem no espelho. Aí ele faz duas perguntas. Onde se forma a imagem obtida no espelho plano? E pergunta, a imagem obtida no espelho plano é virtual? Aí aqui eu vou fazer uma pausa para a gente assistir aqui um vídeo do experimento, para a gente visualizar melhor esses conceitos já apresentados. Então, galera, aqui nós temos o sustentador, aqui nós temos o espelho plano, aqui nós temos a figura 2, como eu falei, é esse papel quadriculado,
E o objeto está aqui indicado pelo mouse, é colocado exatamente na posição indicada. Bom, aqui nós podemos ver a imagem formada por esse espelho plano, né? Como nós podemos ver, é uma imagem onde o objeto está a uma mesma distância em relação ao espelho que a imagem, tá certo? Trata-se de uma imagem virtual, e aí vocês vão colocar no relatório a explicação do porquê que essa imagem é virtual e não real. Como a gente pode notar, é um experimento relativamente bem simples, né? Mas tem uma física bem interessante a ser abordada nesse experimento. Aí eu coloquei o vídeo por vários ângulos, né, pra gente ter uma noção bem geral do experimento. Bom, é isso. Aí, continuando aqui no roteiro. Ele pede agora para a gente estudar as distâncias do objeto e da imagem ao espelho. O item 4.3 pede para determinar a distância P que o objeto se encontra do espelho. Então, a partir do papel quadriculado, a gente vai estimar a distância P entre o objeto e o espelho. Em seguida, o roteiro pede para a gente determinar e anotar a distância P', que a imagem do objeto se encontra do espelho. Então, qual seria, né, a distância entre a imagem e o espelho? Essa distância vai ser chamada de P' e o roteiro pede para determinar. E em seguida, ele pede para a gente comparar e relacionar a distância P, que é a distância do objeto ao espelho, com a distância P', que é a distância da imagem ao espelho. Então vocês vão fazer essa discussão no relatório de vocês. Continuando, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem formado em um espelho plano. No item 4.4, ele pede para a gente observar e comparar o tamanho O do objeto com o tamanho I da imagem do espelho plano. Vocês vão fazer uma comparação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem desse objeto, gerada pelo espelho plano. Em seguida, pede para retirar o objeto da frente do espelho e comparar a marca impressa, marca 1, com a imagem dela no espelho. Aí a marca que ele se refere é essa marca aqui, na qual o objeto estava colocado. E por último, ele pergunta: por que se diz que a imagem formada no espelho plano é virtual? Justifique a sua resposta. Nesse item vocês vão fazer uma pesquisa rápida, né, em algum livro ou na internet, para justificar o porquê da imagem formada por um espelho plano ser virtual. Bom, pessoal, então é isso, né? Esse experimento, como eu falei, é bem simples, mas tem uma física bem legal por trás dele. Então, vocês vão preparar o relatório e entregar na data estabelecida, tá certo? Até mais, um abraço.